A vida espiritual, ela traz detalhes que vão desde coisas pequeninas e insignificantes e vão transformando aquilo que parece pequeno em grandes graças, não só para a vida de um homem ou de uma mulher, mas de nações inteiras que vão seguir passos dados por um coração que correspondeu a Deus nas pequenas coisas e, portanto, foi fiel nas grandes. Quando nós olhamos para a história desses santos, como o santo que hoje vamos narrar, vamos perceber que aquela pessoa fez passos extraordinários. Mas não se engane que atrás desses passos extraordinários está um amor a Deus nas pequenas coisas. Vamos então falar um pouquinho do santo de hoje? Eu quero falar com vocês a história de Santa Apolônia. Essa santa que é de Alexandria, no Egito, nasceu ali por volta de 249 e teve a sua história narrada por São Dionísio, que é bispo de Alexandria. Quando nós vemos essa narração, que também é comum, por exemplo, temos o bispo Santo Atanásio, que narra a história de Santo Antão. Estas narrativas trazem para nós um valor inestimável, um valor de uma vida doada. Por isso eu fico me perguntando quantas vezes nós perdemos a oportunidade de trazer narrativas dos nossos antepassados, de pais, de avós, de irmãos, que justamente testemunharam a fé de várias formas, vendo de uma vida difícil, às vezes com muitas lutas, e ela percebe conquistar aquilo que hoje tem através da fé, através realmente do se lançar nos mistérios de Deus. Quantos de nós temos nas nossas próprias famílias testemunhos bonitos? Pense que é importante a gente justamente cultivar esses testemunhos. Assim aconteceu então com Santa Apolônia, que teve seu testemunho trazido por Santo Dionísio. Bom, ela testemunha numa época de grande perseguição, como vocês já sabem, vocês que participam do canal, sabem que esta época temos grandes mártires. Por quê? A própria adoção da fé, ao você se colocar diante da fé, logo levaria você ao martírio. Muito diferente da situação de hoje, onde a gente tem praticamente um costume, onde a pessoa entra ali na igreja, às vezes é batizada, e depois não tem qualquer tipo de profundidade na vida de fé. O que é muito ruim, porque não faz entender o quanto esta fé requer de nós justamente um caminho de se oferecer aos outros, de se oferecer a Deus justamente nas escolhas do nosso dia a dia e nas pequenas coisas. Bom, ela é levada diante do imperador, que quer que ela obedeça a ele, que cultue os deuses do império, mas ela se rejeita. Como todos os outros, ela é colocada em público justamente para ser testemunho daquilo que não se deveria fazer contra o império. E o que chama a atenção na história dela é a brutalidade das torturas. Imaginem vocês que pegaram pedras afiadas e começaram a cortar a boca dela para retirar os dentes. Por isso que ela se liga hoje também a ser padroeira dos dentistas, padroeiras daqueles que passam também pelas cirurgias dentárias e passam pelo sofrimento desta dor. Imagine você, é lógico, né? Não tem comparação. Hoje tem toda uma anestesia, a gente sofre aquela picadinha e quando a gente ouve aquele barulhinho daquela maquininha parece realmente nos corroer por dentro. E isso é insignificante perto do que ela sofreu. Bom, ela passa por tudo isso, é jogada ao fogo diante ainda da sua negação e ainda o fogo não consegue consumi-la. Essa é uma das coisas que aconteceu com vários santos, de o fogo não consumir. A gente costuma dizer que são como que ouro no meio do fogo. Coloca-se o ouro e parece que o fogo começa a passar em volta do ouro e não consegue consumi-lo. Bom, ela passa pelo fogo, os algozes dela, percebendo que ainda isso não gera a morte dela, pegam e começam a espancar ela e quebram toda a parte da mandíbula e em seguida fazem a decapitação dela. Uma história brutal de martírio, mas fala-se de inúmeras pessoas que se converteram através do testemunho desta mulher. A sua imagem traz uma mulher simples, com uma presença de Deus,
que transparece pela imagem. Sobretudo, se percebe ali a sua pureza, expressada nos lírios que estão aos seus pés, mas também há uma ferramenta, que é o fósforo, que é uma ferramenta usada pelos dentistas justamente para retirar, para extrair os dentes. Por isso, ela se liga àquela que foi a sua tortura e liga também a este caminho que todos nós devemos percorrer de gratidão a Deus, de colocar-se diante do Senhor e de oferecer tudo a Ele. Bom, diante de todas essas torturas, fica sempre o nosso convite à fidelidade às pequenas coisas. E eu quero destacar aquilo que eu coloquei no começo dessa meditação da vida deste santo, o testemunho que a gente precisa sempre trazer daqueles que nos precederam. Será que nós conhecemos a história, a vida daqueles que vieram na nossa tradição, na nossa família antes de nós? Quais são os valores que chegaram até a nossa vida? E quais são os valores que queremos passar aos nossos amigos, filhos e assim por diante? Pensamos um pouquinho sobre isso. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.